agora é o melhor momento da noite. Foi o que o Senhor preparou para nós. Eu vendo o nosso irmão missionário Alessandro louvando. É tão interessante que nós louvamos ao Senhor e pedimos: Deus, mexe com minha estrutura. Mas será que se o Senhor mexer com a sua estrutura, você vai aguentar? Glória a Deus. Sabe por que Deus fala isso? Porque às vezes a Bíblia diz que nós pedimos e não recebemos porque não pedimos bem, ou seja, pedimos mal. E muitas vezes nós saímos questionando a igreja, o pastor, a liderança, os dirigentes, o homem e a mulher de Deus que foi usado para falar com Deus, falar de Deus para as nossas vidas. E aí nós sabemos, saímos criticando, só que esquecemos, e a Bíblia nos corrige dizendo: passamos por tudo isso, não temos discernimento por falta de conhecimento. Ou seja, o Senhor ele está dizendo em todo o tempo: busque a minha palavra, busque o meu nome. Em todo o tempo, nada vai atrapalhar as nossas vidas. Você já percebeu como é fácil a gente perder o foco? A criancinha veio, pegou a cadeira e todo mundo já... É fácil demais. Sabe o que vai ser difícil? Quando aquela mensagem do missionário Alessandro lá no livro do Apocalipse dizer: afasta de mim, Meu Deus, que eu não te conheço. Sabe por quê, irmãos? Porque nós muitas vezes brincamos em todos os aspectos. Deixamos de ouvir a palavra de Deus. Eu creio, já foi louvado aqui desde o início do culto. Porque eu cheguei aqui com a minha esposa, hoje ainda era 7h15, 7h20, eu estava lá fora esperando, ouvindo os irmãos ensaiando, entramos na oração, ouvimos as mensagens, a palavra oficial, e muitas das vezes não lembramos nem o que foi lido no começo do culto. Por quê? Porque a nossa preocupação está tão grande com dinheiro, carro, casa, casamento. Só que a Bíblia diz que primeiro buscar o reino do céu e a sua justiça, e todas as coisas vão ser acrescentadas. O Senhor ele diz: antes do seu trabalho, me busque. meu Deus, Antes da sua casa, me busque. meu Deus. Antes da sua família, me busque. Pastor, eu tenho que deixar minha família de lado e buscar Deus. Sim. Em todo tempo devemos buscar a presença e a face do Senhor. Eu não vim para corrigir a igreja, pois isso cabe ao pastor. Mas eu vim para trazer a palavra de Deus, Glória a irmãos. Deus, aleluia. E eu não brinco de ser crente. Eu não brinco de estar na presença do Senhor. Pois o Senhor me arrancou da cocaína, me arrancou da cachaça, tirou o missionário Alessandro de lá da cadeia, não foi para brincar, foi, missionário. E eu creio que aqui o Senhor vai falar conosco. Glória a Deus. Se você puder, abra sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo número 6. Quem sabe onde fica o livro de Gálatas? Eu sei que é na Bíblia. Alguém sabe? Capítulo 6. O livro de Gálatas, irmãos, ele fica antes de Efésios, após o Velho Testamento, começando o Novo Testamento após 2 Coríntios, onde o apóstolo Paulo ele vem trazendo experiências espetaculares, onde o apóstolo Paulo, agora convertido, não convencido, Glória. é o mesmo que prega em Atos capítulo 13 acerca do Deus desconhecido. Aquele Deus que a cidade de Atenas não conhecia, mas havia um altar vazio que dizia assim: ao Deus desconhecido. O apóstolo Paulo ele fala que ele aproveita este altar vazio para trazer o nome do Senhor. Ou seja, muitos de nós perdemos a oportunidade de louvar a Deus. Muitas vezes nós perdemos a oportunidade de falar do amor do Senhor para aqueles que dirigem. Às vezes tem alguém no semáforo ali pedindo uma ajuda e você não tem coragem de falar: Jesus te ama. Pastor, mas Jesus te ama, salva. Com certeza, porque este nome tem todo o poder. Glória a Deus, aleluia. Gálatas capítulo de número 6, no verso 11, diz assim: vede, com grandes letras vos escrevi por minha mão, todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos,
somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, porque nem ainda estes mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está circuncidado ou crucificado, para mim e para o mundo, e eu para o mundo, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora, ninguém me inquiete, ou me moleste, ou me atrapalhe, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Pode sentar. Eu quero pedir para você, preste muita atenção, porque você talvez não entenda ou não saiba, mas você tem a marca de Cristo. O apóstolo Paulo, quando ele chega à Galácia, ele começa a pregoar o verdadeiro evangelho. Quando ele chega à igreja da Galácia, ele observa que ali há um povo que não conhece o cristianismo, que não conhece o evangelho de Cristo. Mas quando Paulo ele se manifesta em poder e autoridade, a Bíblia vai nos dizer que almas se rendem aos pés e aos braços de Jesus. Quando Paulo ele abre a sua boca, ele conta o seu testemunho. Se você quiser conhecer, comece no livro de Atos, capítulo de número 9, e vai até o livro de Atos, capítulo 27, ou comece no livro de Atos 9 e leia Atos 26, 27, 28. Você vai entender que Paulo, ele não está só pregando a palavra, mas ele diz: a minha vida é um verdadeiro testemunho. Aleluia. O que eu prego, eu vivo, e o que eu vivo é o que eu prego. Quando Paulo ele começa a ministrar o evangelho e contar ao rei Agripa o que é que havia acontecido e o porquê que ele decidiu ser condenado ou julgado na cidade de Roma, é porque os próprios amigos ou os falsos judeus ou os falsos cristãos da época o acusaram de blasfêmia, o acusaram de pregar um evangelho que não está dentro da Bíblia. Por quê? Tudo isso por inveja. Lembra quando Davi ele mata o gigante e todo Israel ele aclama a Davi, e Saul fica furioso, fica bravo e ciumento, pois o louvor que é entoado é: Saul matou milhões, mas Davi matou milhares de milhares. Isso tudo causa raiva, isso tudo causa ciúme no coração de Saul. Por quê? Porque Saul ele queria glória somente para ele. Saul ele queria um reconhecimento somente para ele. E agora começa uma das maiores perseguições na vida de Davi. Porque perseguição para os de fora a gente até releva. A pior perseguição na vida de Davi foi as de dentro. Por quê? Foi quando Davi ele não obedeceu a voz de Deus em 2 Samuel. E lá no capítulo 11 e 12 você vai entender. Ele adultera com Batseba, e por causa do seu adultério ele agora vai pagar um alto preço. E a Bíblia diz: por causa do teu erro, toda a tua casa e o reinado será dividido. A palavra do Senhor vai dizer que não demora muito, a vida e a família de Davi começa a se destruir. Aminon estupra Tamar, Absalom mata Aminon. Absalom agora persegue Davi e expulsa da sua própria casa. Ou seja, já disse e vou tornar a dizer: ser perseguido pelos de fora a gente até releva, o pior é ser perseguido pelos de dentro. Aleluia. Como vamos louvar se tem uma irmã que não gosta ou que fica me olhando de cara feia? Como eu posso pregar se tem algum pastor que, ao invés de aplaudir que o evangelho está sendo pregado, está orando contra, pastor? Como eu posso ir a um congresso, adorar e exaltar a Deus, se há oração contrária? Porque se eu não estiver ali, nada acontece. Jesus ele está trazendo uma mensagem para nós, que não é um evangelho falso, não é um evangelho palha. O que é um evangelho palha?
Você já tentou almoçar só arroz puro? Na hora você se satisfaz, mas daqui a pouco volta a sentir fome. Por quê? Porque só o arroz em si ele não tem proteína nenhuma, ele não tem substância nenhuma que vai te manter de pé. O culto, para ser um culto maravilhoso, ele não vive só de louvor. O culto, para ser um culto abençoado, ele não é colocado ou detalhado só de profecias e revelações. Porque o que adianta eu aqui se levantar e falar em línguas e mistérios e não tem ninguém que revele ou traduza aquilo que eu estou falando? Porque a Bíblia diz que aquele que fala em língua está se auto-edificando. Mas quando há um intérprete, este daí edifica toda a igreja. E cadê os dons da igreja? Cadê os talentos que o Senhor colocou nas mãos de cada um de nós? Paulo ele está trazendo um evangelho genuíno. Um evangelho que ele não está dizendo: vem para a igreja porque você vai arrumar um marido. Vem para a igreja que Deus vai te dar carro, Deus vai te dar casa. Vem para a igreja que o Senhor vai fazer lá na tua vida. Sim, Ele vai. Mas sabe qual é a pior coisa que nós fizemos com o povo de Deus? Nós trazemos um evangelho que diminui Cristo na sua salvação e exaltamos a Cristo nos seus bens. Dizemos para o ímpio: vem para a igreja, porque eu tenho certeza, se você for para lá, Deus vai te libertar, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Mas sabe como nós deveríamos trazer um evangelho puro e genuíno? É aquele que Jesus ele olha para os discípulos e diz: olha, irmãos, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci. Sabe o que Jesus está dizendo? Igreja, enquanto você estiver respirando o fôlego de vida, você vai sofrer uma fatalidade. E quando você estiver vivo na terra, você não vai escapar de uma enfermidade, você não vai escapar de uma doença, você não vai escapar de um assalto, você não vai escapar de até mesmo um desemprego. Ei, sabe por que muitos de nós estamos somente estruturados em bens materiais? Porque deixamos de pregar o verdadeiro evangelho. O pastor trouxe acerca do joio e do trigo. Não tem como tirar o joio e o trigo, ou tentar arrancar o joio do trigo. Por quê? São muito parecidos. Mas sabe como você conhece o joio e o trigo? Quando ele estiver seco, pega o trigo, esmiuça ele todo. O que vai sobrar nas suas mãos, e se você jogar, a palha vai sumir. E o que vai sobrar vai ser conteúdo. O que vai sobrar vai ser as marcas de Cristo. O que vai sobrar vai ser o testemunho. O que vai sobrar vai ser os milagres que Cristo fez na tua vida. Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Agora pega o joio, igualzinho, a mesma folhagem, o mesmo desenho, a mesma aparência. É como alguns crentes como nós. Usa terno de crente, vestido de crente, anda com a Bíblia de crente, mas o seu conteúdo é raso, fofoqueiro, linguarudo, invejoso. O trigo, ele tem conteúdo. Agora, quando você pega um joio, você esmiuça ele e joga, tudo aquilo que a aparência vai embora. E o que resta? Nada. Aquilo que ele ou ela nunca teve. É por isso que esta noite o Senhor ele está querendo falar comigo e com você ou conosco, de uma maneira que você pode achar que são evangelho ou que é uma palavra dura. Mas sabe o que é isso? É que nós não estamos acostumados a ouvir o evangelho verdadeiro de como ele deveria ser ministrado. Já disse e volto a insistir: hoje em dia o mundo invadiu a igreja. Hoje em dia as coisas terrenas invadiram o espiritual. É por isso que o apóstolo Paulo ele diz que a carne milita o espírito todo santo dia. Ou seja, tem um louvor do Voz da Verdade que se chama Espelho, que ele diz: quando eu penso fazer o bem, o mal eu já fiz. Sabe o que é isso? É espírito militando a carne. E com que você tem alimentado a sua carne? E com que você tem alimentado o seu espírito? Será que você tem alimentado a tua carne com o seu espírito, ou vocês têm alimentado o seu espírito com a carne? Pastor, eu não entendi. Será que você tem alimentado a tua carne, o meu corpo, com o Espírito Santo, orando, intercedendo, buscando,
louvando, treinando, estudando a palavra de Deus. Ou nós temos alimentado a nossa carne com pornografia, com mentira, com roubo, com falsidade, porque é muito fácil. E sabe o que é pior de tudo isso? Sabe por que muitos de lá de fora não vêm para cá para dentro? Porque aqui dentro, não aqui na igreja, mas dentro da igreja de Cristo, infelizmente, pastor, é de onde tem saído os maiores escândalos. Os adultérios estão saindo de lideranças. Pastor, mas por que ninguém prega isso? Porque este evangelho, o evangelho da cruz, ele não traz bens financeiros. O evangelho de arrependimento, ou falar sobre o inferno, é aquilo que Jesus ele mais pregou. Se você escutar a parábola do rico e Lázaro, você vai entender o que Jesus está falando. O que Jesus ele está trazendo para mim e para você não é o evangelho que vai mudar a sua história daqui para amanhã, pode até ser, mas o Senhor ele que fala das marcas é para mostrar para mim e para você quando nós vamos passar por lutas. Os meninos que estavam tocando, para ele chegar ao nível que estavam tocando, não treinou bastante? Muito, né? Pastor Carlos, para tocar do jeito que toca, teve muitas noites e dias tocando. O menino também, não foi? São marcas. O apóstolo Paulo, ele está trazendo um evangelho no livro de Gálatas, que não é estruturado em bens materiais. Mas o que o apóstolo Paulo ele está trazendo agora é que é para o povo de Gálatas entender que quando Jesus ele se entregou na cruz do madeiro, ele não entregou só a sua vida, mas ele negou a si próprio por amor de mim, de você. Todos nós que estamos aqui hoje, foi pago um alto preço. Os jovens, as irmãs, os mais velhos, lá na cruz do Calvário, quando o nosso Senhor ele se entregou, ele poderia sim olhar e dizer: eu vou me entregar por esse nóia, eu vou me entregar por essa prostituta, eu vou me entregar por esse. Ele poderia. Ele não foi 50% homem e 50% Deus. Ele foi 100% homem e 100% Deus. Aleluia. O que isso significa? É que ele sabe o que você está sofrendo. É que ele conhece, jovens, as tentações que vocês vivem, as perseguições dentro de escolas, faculdades, empresas. Homens, o que vocês estão enfrentando, Deus ele conhece sim e ele sabe. Quando o apóstolo Paulo ele prega o evangelho da cruz, ele está dizendo que já foi pago um alto preço, e foi preço de sangue. Irmãos, eu vou ministrar dia 21. Minha esposa vai para Engenheiro Beltrão, depois de lá nós voltamos e vamos direto para Louisiana, onde eu vou ministrar lá na vigília. Em um dos meus estudos eu vou ministrar acerca da cruz. Irmãos, eu pesquisando como foi a crucificação do nosso mestre, irmãos, o nosso braço é fininho. O prego que foi pregado nas mãos de Jesus em uma mão é mais ou menos quase 20, 30 centímetros. E ele não é pontiagudo como uma caneta assim, ó. Ele não é pontiagudo. Se você parar e prestar atenção, em cima ele é achatado na cabeça, ele começa quadrado nas pontas, e quando chega lá na ponta, ele não é retinho assim, pontiagudo, bem retinho, igual um lápis. Ele é como se fosse uma cunha, é assim, desse jeito mesmo. Aí você imagina este prego, ou um destes pregos, entrando no braço de Jesus. E sabe o que é pior? É que a cruz não era para Jesus. Estudiosos dizem que Jesus ele tinha aproximadamente 1,70m, 1,75m. Mas também aquela cruz que estava ali formada era para Barrabás. Barrabás, um homem sanguinário e frio, grande, aproximadamente 1,80m a 1,90m. Ou seja, para que alcançasse os braços de Jesus ao lugar do prego, teve que puxar para um lado. É fácil, porque não tem nada segurando. Eu consigo segurar o microfone, coisa nisso eu patipoia. Esse lado eu consigo esticar, mas ir para lá. Pegaram este braço de Jesus e meteram um prego no seu braço. Para o outro braço alcançar do lado de lá, os estudiosos dizem que tiveram que
puxar. E nisso que puxaram, alguns estudos dizem que deslocaram o seu ombro. Ao deslocar o seu ombro, estenderam e alcançaram o lugar que era para ser colocado e pregado. Ali agora o segundo prego é batido. Quando quando todos achavam que já iria acabar, se você observar a cruz, o Jesus ele está com um pé para baixo e o outro por cima dos seus pés. Alguns filmes trazem que tem um apoio embaixo, mas não tem. É os seus próprios pés, um pregado, um por baixo no tronco e o outro por cima. Aí você imagina agora este terceiro prego, primeiro varando um pé, esquerdo ou direito, não importa. Passam alguns segundos, o prego agora perfura o seu segundo pé, entrando na madeira. E se o problema fosse só pregar na madeira, estava bom. O pior é que na primeira batida, entrou na madeira, mas não tanto quanto deveria ser perfurado. Além de bater uma, bateram duas, três, até que o prego encostasse no fundo. E quando o mestre estava com o corpo arqueado, uns dos seus soldados furaram o seu lado. Mas se você botar a história, isso era só o começo do fim de um sofrimento, porque as suas costas já estavam todas marcadas pelos soldados. Para quem não conhece a história da Via Crucis, pesquisa assim, o que é o azorrague? O azorrague é um chicote com 7 pontas, ele é uma ponta comprida com mais 7 pontas saindo. E na ponta dessas pontas, em algumas delas, tinha um pedaço de osso ou um pedaço de ferro. Você imagina as chibatadas de Jesus tomando nas costas, aquilo cravando nas costas de Jesus e puxando, arrancando pedaços da sua pele e da sua carne. Agora você imagina, pastor, os soldados envolvendo Jesus com aquele manto e jogando ele na cadeia, e de repente, pastor, ele puxa de novo. Aquela ferida que já estava sendo seca ou cicatrizando agora, é aberta de novo pelo lençol que envolvia Cristo. As marcas que Cristo deixou, ou as marcas que muitos de nós deveríamos carregar, não é marcas de vergonha, não é marcas de roubo, não deveria ser marcas de adultério, não deveria ser marcas de ladroísmo, de fofoca, de contenda, deveria ser marcas de testemunho vivo. Aleluia! O apóstolo Paulo ele está dizendo: você não sofreu, não chegou até aqui por bens materiais. O único e o último que pensou em bens materiais vendeu o nosso mestre por 30 moedas de prata. Por um beijo, nosso mestre foi traído. Imagina você. Talvez para alguns estão espantados, porque nunca ouviu uma história dessa, mas é a verdadeira história. É o verdadeiro evangelho como muitos deveriam pregar e não pregam. Eu não vim para emocionar ninguém, eu vim para trazer palavra. Eu não vim trazer palha, eu vim trazer Bíblia, eu vim trazer palavra. Quando o profeta Eliseu disse a um dos seus servos: vá até o campo e traga alimento. O servo não entendia de alimento, pegou tudo que tinha para jogar e jogou na panela, fez um guisado e serviu no prato. Todos comendo, quando o homem de Deus olhou e disse: ei, é veneno. Ele teve discernimento, ele conheceu. Sabe o que ele disse? Joga farinha. Sabe o que é isso? Coloca a palavra, porque aquilo que estava morto viverá. Aleluia! Aquilo que estava destruído vai voltar a ser reconstruído pelo poder da palavra de Deus. O que tiraram da sua vida, a palavra de Deus, ela tem o poder de trazer. O que mandaram você para fora ou para longe, Deus, ele tem o poder de mudar e trazer de volta. Glória a Deus. Aleluia.
mas sabe o que você não vai poder entrar no céu? Você vai estar vivendo uma mentira. E pior é quem está lançando e passando a mão, ó. Meu Deus. Irmãos, se algum colega meu rouba um carro e diz para mim dele, eu posso guardar na sua casa e eu sei o que aquele carro é, eu sou cúmplice. Eu sou culpado tanto quanto ele. Aleluia. Então não tem essa. Pegar 10 centavos ou pegar 10 mil. Não tem essa. Ah, não, mas ladrão é só quando rouba um monte. Mentira. Tudo é ladrão. Tudo. E tudo isso são marcas. O apóstolo Paulo está trazendo um evangelho. Pois quando em uma das suas cartas, ele é lançado em um dos seus calabouços na sua vida. E grande é o sofrimento dele. O apóstolo João, na sua carta ao Apocalipse, ele está preso, aprisionado na ilha de Patmos. Por que a ilha de Patmos? A ilha de Patmos era uma ilha distante demais de tudo. E ao redor dessa ilha, ela era cercada de pedras pontiagudas. Só tinha uma entrada e uma saída. Historiadores dizem que aquele rio ou o mar que ali estava era poluída, cheia de bichos, animais ali. Então dificilmente conseguia alguém fugir daquele lugar. Pastor, mas por que o apóstolo João foi lançado naquela ilha? Porque por intermédio da palavra de Deus, o apóstolo João, administrando a mensagem, ele foi o último dos apóstolos de Cristo. Enquanto ele ministrava a sua palavra, a palavra de Deus, perseguidores, assassinos, pegaram o apóstolo Paulo, encheram um tacho gigantesco de óleo, acenderam uma fogueira imensa. Sabe quando nós vamos fritar um pastel, pegamos aquele tacho e lotamos de óleo? Fizeram isso. Quando aquele óleo estava borbulhando, pegaram o apóstolo João e lançaram lá dentro. Para muitos iriam morrer, para muitos ali acabaria, como fizeram com João Batista. Cortaram a cabeça e calaram a boca. Mas sabe o que eles esqueceram quando mataram João Batista? É que eu posso calar a boca do pastor, eu posso tirar o microfone do pastor, eu posso tirar a igreja do pastor, mas eu não posso tirar o espírito de adorador que está na vida dele. Quando lançaram João Batista, ou melhor, quando lançaram o apóstolo João no caldeirão quente, fervendo, é como se ele estivesse nadando lá dentro. Não entendiam o que estava acontecendo. Pesquise para você ver. A palavra do Senhor vai dizer que pelo fato deste homem inacreditavelmente viver ou sobreviver dentro deste tacho, ele é levado à ilha de Patmos. E muitos acham que o livro do Apocalipse é o pior livro, ou seja, meu Deus, o Apocalipse. Irmãos, o Apocalipse, para quem não entende, as 7 igrejas somos nós, o povo escolhido, o povo eleito, o povo escolhido. Os 7 selos são aqueles que estão meio que indecisos, vai para lá, vai para cá e ainda estão caminhando. Mas quando o Senhor ele fala das 7 trombetas, ele está falando para todo um povo, para toda uma nação. Por isso que dentro das 7 igrejas, 5 são defeituosas, somente 2 são aprovadas. Ah, pastor, mas por que Deus ele falou com as 5 igrejas no livro do Apocalipse? E sempre ele termina: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por quê? Porque não é palavra do homem, é palavra de Deus. Ou seja, ou eu e você se converte hoje, ou a gente nunca mais vai se converter a Cristo. Ou eu e você aceita Jesus hoje, ou eu e você nunca mais vamos aceitar. A nossa irmã disse que muitos dizem: eu ouço falar que Jesus volta. Eu estou hoje com 41 anos. Quanto tempo eu não ouvi a minha avó, a minha mãe, o povo da minha família, dentre eles macumbeiro, cachaceiro, tudo no meio. E eu ouvia falar da volta de Jesus. Eu ia para a igreja, mas como muitos estão dentro da igreja, não queria compromisso com nada. Só ia por causa de comida, de menina, de festa. Você acha que não tem isso nas igrejas? É mulher atrás de homem, é homem atrás de mulher. São pessoas atrás de bens materiais, esquecendo da sua salvação.
talvez eu não volte mais a ministrar aqui. Mas eu não estou pregando nada de mim, estou falando da palavra. A palavra do Senhor vai dizer, o apóstolo Paulo, ele deixa o evangelho não genuíno. Ou seja, cara, se você seguir isso daqui, o seu alvo é Cristo. Só que o que acontece? Dentro ou no meio desses ou dessa igreja, se levanta uns que eles querem ser melhores, eles não querem se converter, mas eles querem ser referência. Como assim? Eles dizem que é crente, mas é só dentro da igreja, porque lá fora bate na esposa, faz o que quer que aconteça lá fora, adultera, rouba, mata. E o que eles queriam dizer? Eles falavam, usaram o Velho Testamento. Olha, para vocês fazerem parte do corpo de Cristo, eu sei que Paulo pregou o Evangelho, mas para vocês fazerem parte, vocês precisam circuncidar-se. O que é a circuncisão? É um pequeno corte no corpo, para mostrar para todo o povo que nós nos entregamos a Cristo. É como o batismo nas águas que nós temos. O batismo é o quê? Ele nada mais é que um ato de confissão publicamente. Mas a palavra do Senhor diz que só o batismo não salva. Por que não? Porque eu preciso acreditar, pastor, que aquilo que eu estou fazendo é um ato profético. É por isso que devemos sim nos batizarmos publicamente. É por isso que devemos sim saber o que significa o batismo. Pastor, eu posso me batizar fumando, irmãos? É um assunto bem polêmico, mas poder não pode. É o Espírito Santo que vai fazer a obra. Porém, você tem que entender o que é santo e o que é profano. Você já viu a luz se misturar com as trevas? Você já viu alguém que não é casado participar da Santa Ceia? Tocar no corpo de Cristo e no sangue de Cristo? Aquele que está no vícios não pode. Por isso que a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si próprio. É eu olhando para mim, dizendo, cara, deixa eu ver se eu estou preparado para participar. Por quê? O pastor, ele não pode te proibir. O senhor pode, pastor? Quer tomar? Porém, o pastor, ele precisa alertar você dos iminentes riscos. Se você comer, é para a sua própria condenação. Quer continuar no erro? Continua. A igreja não é para educar ninguém. É como a escola. A escola não é para educar seu filho, o meu filho. A escola é para ensinar. A igreja não é para educar irmãos ou irmãs, dizer o que você está certo ou o que você não está certo, o que você pode e o que você não pode. Não, não. A igreja é para instruir-nos o caminho da salvação. Por que você acha que muitos saíram do Egito e o Egito não saiu deles? Quem já ouviu essa frase? Quem já ouviu, irmãos? Quase ninguém. O que significa isso, pastor? Significa que eles saíram de uma terra profana, mas o profano não saiu deles. Eu vou me dar como exemplo. Cheirador de cocaína, cachaceiro, bagunceiro. Eu saí de lá, de um mundo que me escravizava, e vim para cá. Só que eu vim para cá, mas eu continuo cheirando, eu continuo bebendo, eu continuo traindo minha esposa, eu continuo fazendo tudo o que eu fazia. O Egito não saiu de mim. Eu saí do Egito, mas o Egito continua dentro de mim. O que você carrega no seu celular, os aplicativos que você põe senha, as conversas arquivadas que você faz. Eu nunca vi essa nossa geração que tem tanta segurança no aparelho de telefone, mas não tem segurança e não vigia nada na presença do Senhor. É o WhatsApp com senha, Facebook com senha, Instagram com senha, e ainda digital, facial, eu vou botar até o pezinho, como tem lá no nascimento das crianças. Eu não entendo isso. A minha esposa está com o meu celular e o celular dela, o Facebook é o mesmo, o Instagram é o mesmo, só o WhatsApp que não é. Mas o nosso celular, se alguém roubar um dia, acessa tudo, é só jogar para cima. E por que tem muitos maridos que, eu não quero colocar ninguém aqui no estreito, mas por que tem muitos maridos e esposas que fazem isso? Irmão, a minha vida para minha esposa é um livro aberto. Se para minha esposa é um livro aberto, imagina. Sabe qual é o nosso grande erro? Um exemplo, vai. É um copo de cachaça, um exemplo. Não tem ninguém vendo. Irmãos,
Ela está olhando para lá e eu pego aqui um copinho de pinho, olha para lá. Aí eu vou ir. A primeira coisa que eu faço é o quê? Só que eu esqueço. Eles podem não estar vendo. Mas a Bíblia diz o quê? No Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes. Você esquece de olhar para o mundo. Eu não sei se é o pior lugar ou se é o melhor lugar. É pior porque você acha que está fugindo. Você acha que está passando na escondida. Irmãos, eu quero voltar aqui ainda para ministrar, nem que seja para culpar, pastor. Mas eu preciso pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo ele estava querendo dizer que muitos que queriam insistir ou obrigar, pastor, o povo da Galácia a circuncidar, eles mesmos não eram convertidos, mas o que eles queriam? Ganhar fama. O pastor só se converteu por causa de mim. Porque se não fosse eu, mas qual era a real intenção desses judaizantes? Eles não queriam passar por perseguições. Eles não queriam sofrer. Por quê? Não, eles são crentes, isso aí a gente não pode mexer com isso. Esse aí, é da alta. Não tocando em cargo de ninguém. Mas esse daí é apóstolo, é bispo, é pastor. Irmãos, somos iguais. Lógico que temos o cargo eclesiástico que vai nos discernir, que vai nos diferenciar. Não que somos melhores. Ninguém estuda. Eu não estudei para ser pastor. O pastor é chamado. E as marcas que o pastor sofre, não é, pastor? O que esse povo estava querendo fazer era um exemplo. O pastor prega que você não pode matar, não pode roubar e não pode fazer. Aí vem um do meio de nós e diz: não, mas Cristo é amor. Jesus ele não vai te matar só. Sabe o que é isso? É alguém que está tentando mudar o Evangelho de Cristo ou facilitar a passagem, pastor. E a Bíblia diz só há dois caminhos: o largo e o estreito. Sabe o que é o caminho largo? O caminho largo você pode fazer tudo. Irmão. É como se você tivesse ido para o Walt Disney. É como se você tivesse ganhado na Mega Sena. O dinheiro pode comprar tudo. Mas sabe o que ele não vai poder comprar naquele grande dia? A tua salvação. Eu escutei um testemunho de um influenciador muito conhecido. A mãe dele sofreu um problema muito crítico e internou ela em um hospital mais top de São Paulo. E ele chegou no médico: doutor, eu tenho um dinheiro aqui, eu estou economizando para um carro, 500 mil reais. Imagina o carro que o camarada ia comprar. Falou: doutor, eu estou com esse dinheiro na minha conta. Não, eu vou salvar minha mãe de qualquer forma, eu vou levar ela para os Estados Unidos, para o Japão, para onde for, mas eu vou tratar dela. O médico olhou e falou: cara, é bem legal a sua intenção, mas o tratamento que ela está tendo aqui, se ela for para os Estados Unidos, é o mesmo tratamento que ela vai ter. As mesmas medicações que ela está tomando aqui, se ela for para o Japão, é a mesma medicação que ela vai tomar também. Ele chegou em uma conclusão e disse: o que vale o meu dinheiro se eu não posso fazer nada? O livro de Eclesiastes, capítulo de número 3, vai dizer que há um tempo determinado para tudo. Há um tempo determinado para tudo. Gente que não tem tempo para marido, para esposa, para filhos, para Cristo. Hoje eu conversando com uma pessoa, a pessoa: não, eu vou trabalhar de dia e vou estudar à noite. Eu falei: Cristo. Mas eu preciso trabalhar. Eu falei: legal, e a sua salvação? O problema é que a gente se importa com coisas que vão passar. O problema é que nós não estamos nos importando com o que vai ficar. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas capítulo 4, você vai ouvir e ver a narração da história da tentação de Jesus. Ele foi levado e conduzido ao deserto pelo Espírito, foi o próprio Deus que levou ele. A palavra do Senhor vai dizer que quando Satanás chega até Jesus, o que ele oferece, irmão? Só coisas terrenas: dinheiro, comida, carro, bens materiais. Na onde os seus olhos alcançar, eu vou te dar. Você pode vir para o culto hoje, ouvir uma palavra de Deus abençoada, que vai fortificar a tua vida e a tua alma. Mas se você for lá fora e estiver estruturado em bens materiais,
Satanás ele vai desconstruir tudo que você construiu aqui hoje. Por causa de uma noite. Por causa de uma noite de prazer. Por causa de uma noite de sexo. Uma noite de balada. Uma noite de viagens. E é isso que nós não estamos entendendo. Não troque a eternidade pelo momento. O apóstolo Paulo ele estava dizendo, irmãos, eles só estão vivendo de aparência. Eles querem mudar o que você aprendeu desde o começo. Eles estão tentando mudar a tua vida. O que Paulo está dizendo para você, ó, o que vocês estão sofrendo agora, o que vocês estão passando agora é algo que alguém já sofreu lá atrás por mim e por você. O apóstolo Paulo ele estava dizendo, olha, ninguém me enche a paciência, porque só eu mesmo sei de onde Cristo me tirou. O apóstolo Paulo, quando ele fala aos Efésios, capítulo 5, no verso 1, ele diz para a igreja, em Éfeso, irmãos, sede, pois, meus imitadores como eu fui de Cristo. É o apóstolo Paulo falando, eu não precisei me corromper. Para eu chegar na graça, eu não precisei passar por cima de ninguém para chegar ao apostolado. Eu não precisei mentir, roubar ou matar para conquistar tudo que eu conquistei. Sabe o que eu precisei fazer? Foi aguentar firme as marcas. Um desenho que eu nunca tinha percebido, em uma cena dele, eu escutei, eu vou terminar agora, vai dar 9h30. Foi aquele filme Carros, não sei se foi no 1, no 2 ou no 3. Mas tem uma parte do filme que o guincho, ele fala pro McQueen, não, fala para uma pessoa lá que, acho que é no 3, já que ele já vai fazer ele se virar de espião. E tem uma parte que a moça fala assim, ó, não tem como eu mudar a sua lataria, porque tem muitas imperfeições. Então eu preciso arrumar, passar massa para deixar tudo certinho, nivelado. Ele olha e diz, não, sai daqui. Essas marcas aqui são memoráveis. E ela pergunta, mas o que aconteceu com essas marcas? E ele começa, se você depois quiser, eu não me lembro qual deles é. Mas ele olha e fala assim, sabe essa? Eu estava com o meu grande amigo em uma estrada fazendo isso, isso e isso. E aí eu bati e fez essa marca. Sabe essa outra marca? Eu estava assim, assim. E ele começa a falar de todas as marcas que ele teve com o seu amigo. Talvez alguém aqui está com a marca de uma frustração, de um relacionamento. Talvez aqui alguém está marcado por um divórcio conturbante ou por um relacionamento que está te conturbando. Talvez as nossas juventudes que estão aqui, talvez sim, talvez não, ou a maioria deles, se mutilam, se cortam, se não nos braços, na sua coxa. Por quê? Porque são os lugares que são mais difíceis de enxergar. Quando os jovens, na frente do celular, sorriso, selfie, mas quando desliga o aparelho, a marca da solidão. Quando os relacionamentos estão em um momento de lazer e prazer, todos juntos, unidos, tirando foto. Quando desligou a foto, cada um vira para um lado e acabou o assunto. Quantas pessoas aqui marcadas por isso? Não, nós somos crentes. Mas antes de nós sermos crentes, nós somos seres humanos. Nós estamos feitos de sentimentos. Não é pecado eu sentir vontade de parar. O pecado é eu parar. O pecado, ele vem daquilo que eu e você alimentamos a nossa carne. Se eu não quero mais continuar no erro, eu leio o Salmo 1, que nós devemos se afastar de tudo aquilo que não provém do Senhor. Irmãos, nós temos que entender que quando Cristo ele nos separa do mundo ou de pessoas, não é porque Ele não nos ama, não. É porque Ele nos ama e Ele sabe que aquela amizade que você está andando vai te levar para um lugar horrível, vai te aprofundar em um dos piores lugares. O que nós devemos entender é que nós não podemos viver de aparência. Aqui na igreja eu louvo, glorifico, choro, e lá fora eu falo palavrão, faço um monte de bobagens. Jesus está falando aqui, qual é a marca que você carrega?
Se a sua marca for a marca de Cristo, você já é mais que vencedor. Se olhe no espelho quando você chegar na tua casa e diz: você, homem, ou você, mulher, está a mesma coisa de quando você ergueu as mãos para Jesus? Quem sou eu? Quem é você? Quando estamos lá, que as luzes se apagam, estamos sozinhos, que não temos mais ninguém, quando as câmeras são desligadas, quem nós somos? O apóstolo Paulo está falando que tentaram pregar um evangelho para eles de aparência. Mas o apóstolo Paulo ele afirma, e eu me encerro aqui. Ele diz: não me inquietem. Não me venha trazer um evangelho falso, frajudo, algo que vai me alegrar agora e vai me roubar a paz lá fora. O que o apóstolo Paulo ele está falando, o que o meu Jesus sofreu lá naquela cruz do Calvário, valeu muito mais, vai valer muito mais a pena do que qualquer coisa. Oh, eu amo a história do apóstolo Paulo, porque ele não prega o que ele ouviu, ele prega o que ele vive. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas sai daqui diferente. Não vem entrando no culto ou dentro da igreja. Primeiro você precisa entrar dentro da igreja, que a igreja é o templo material. Eu sei que nós somos igreja, mas aqui tem um templo para isso. Não entre só dentro do templo, mas entre também no culto. Porque quando você entra no culto, o louvor fala com você, a palavra fala com você, o testemunho fala com você, até na oração dos dízimos das ofertas fala comigo e com você. Porque nós temos que ser gratos ao Senhor. Eu sei que para alguns essa palavra que vai entrar aqui e vai sair aqui, mas eu também sei que a palavra para alguns vai entrar aqui e vai descer. Irmãos, Jesus está voltando. Eu só tenho isso para te dizer. Ele está voltando. Possa ser que ele volte para mim hoje, agora, neste exato momento. Eu passo o microfone, Jesus resolva cantar meu nome, chamar minha senha aqui e me recolher. E o que eu vou deixar? Porque a lei sem obra, ela é morta. E a obra sem a lei também é morta. Para eu subir, eu preciso ter uma vida santificada. É por isso que o nosso Jesus ele diz: negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me segue. Negue-se as suas vontades, os seus desejos, os seus pensamentos e se volte somente para Cristo Jesus. Se você pode, se tem alguém que está afastado do Senhor e quer voltar hoje, vem para frente. Se tem alguém que nunca se entregou para Jesus, pastor, não quer se entregar para Jesus, é você colocar a tua vida no altar de Cristo. O Salmo 37 diz: entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Eu não estou dizendo que você se entregando para Cristo não vai passar por luta, não vai passar por prova. Não, você vai passar. Porém você vai ter um auxiliador, consolador, que vai te ajudar e vai te exaltar. Tem alguém para Jesus nessa noite? Tem alguém que está afastado de Cristo e hoje a palavra falou com você? Ou tem alguém que está sem ministério e quer fazer parte desse ministério? De alguém que nunca ergueu as mãos para o Senhor e hoje você cansou de sofrer lá fora, lá no mundo, e você quer fazer uma aliança com Cristo? Tem alguém, irmãos? Você? Amém? Aplauda o Senhor. Aleluia. Glória. Jovens também? Também? Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Você está aceitando Jesus a primeira vez? Então, você está se reconciliando? Amém. É você a primeira vez? Você também? Que bênção. Que essa palavra possa falar com vocês. Eu não sei, varão, o que te fez tirar da igreja, mas eu sei, o que te fez voltar foi a palavra de Deus. Permaneça firme. Permaneça firme. Vocês que estão iniciando em direção nesse caminho, você vai ter luta, você vai chorar, mas sempre, em todo o seu caminho, vocês vão ter Cristo.
auxiliando vocês. Tem mais alguém, irmãos? Eu vou passar para o pastor e o pastor vai fazer as honras. Aplauda bem forte, Senhor. Amém, irmãos. Cumprimento também a amada igreja, na Santa Paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que bom, maravilhoso, né? Jovens, poder estar na presença do Senhor, né? Isso é uma alegria muito grande para nós, igreja, e para Deus. Eu creio que tem festa nos céus. Falo para vocês, não desistam. Jesus é bom e Ele é o que nos sustenta nessa terra. O mundo aparentemente é lindo, tem muitas coisas para oferecer, mas só que é tudo passageiro. Agora, o que Deus tem para vocês, hoje é o início, né? O nosso irmão já foi, algo fez ele parar, mas hoje está se levantando. Se levante com força, aleluia, sabendo que mesmo que as lutas venham, mas Deus está cuidando de você. Eu peço que toda a igreja se coloque em pé em nome de Jesus. Agradeço a vida do pastor. Deus abençoe a tua vida, tua esposa, a tua família, em nome de Jesus. Muitas das vezes, irmãos, o pastor da casa pregar uma palavra assim, né? Talvez é doído, mas quando vem uma pessoa de fora e traz uma palavra dessa, a gente se alimenta e fica saciado. Porque é bom receber a palavra de salvação. Amém? Glória a Deus. Pedir para a irmã Márcia estar, põe uma unção sobre a mão desses jovens, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória. Obrigado, Jesus. Aleluia, meu Deus. É Deus, aleluia. Eu quero que vocês repitam comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas suas mãos. Me aceita, Jesus, que eu possa prosseguir sempre na tua presença e na tua graça. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, nosso Pai, aqui está nessa noite, Pai, gloriosa, como alegramos nosso coração nesse dia chamado hoje, Pai. E creio que aí no céu há festa, meu Deus, meu Pai. Aqui estão essas duas jovens, Pai, filha escolhida do seu trono, que estão aqui nesta noite, Papai querido, te aceitando, declarando, meu Deus, que o Senhor é o único e suficiente Salvador sobre a vida delas. Aqui também está esse varão, meu Deus, que um dia estava na sua presença e algo fez ele sair. E hoje, Papai querido, ele se tornou para a sua casa, meu Deus. Que o Senhor possa escrever o nome deles no livro da vida, meu Deus, meu Pai. E que o Senhor possa segurar na mão de cada um dos seus filhos, meu Deus. Porque as nossas mãos são falhas, são fracas, mas as suas mãos são fortes e poderosas, Senhor. Que o Senhor possa, meu Deus, meu Pai, segurar na mão deles e não permitir, Pai, que nenhuma lançada do inimigo sobre a vida deles, Pai, venha tirar o foco de te adorar, de te servir. E aonde eles forem, Papai querido, que eles possam ser testemunho do seu evangélico e que eles possam, meu Deus, meu Pai, em nome do seu Filho amado, Jesus de Nazaré, sempre estar de joelhos dobrados e de cabeça erguida na sua presença, Pai, para que o seu nome seja glorificado através da vida deles. Assim eu te peço e assim eu entrego eles nas suas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A igreja aplauda o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vocês vão permanecer vindo aqui, ou são de alguma outra igreja, tem vontade de ir para algum outro ministério, porque esse é o início de uma caminhada, né? Precisamos pegar o nome de vocês para que um dia vocês desçam nas águas. Hoje vocês deram o primeiro passo. Jesus diz assim: dê o primeiro passo que o resto eu faço. Né? Agora é descer as águas, ser batizado e permanecer firme. Eu creio, Deus. Amém? Glória a Deus. Eu quero pedir para o nosso irmão fazer uma oração com esse irmão em nome de Jesus, e a pastora vem orar por essa outra jovem, e a irmã Márcia ore por ela em nome de Jesus. Amém? Estenda as suas mãos para cá, irmãos. Meu Deus, aqui estão essas vidas, Senhor. Papai querido, que o Senhor possa abraçar eles nessa noite. Que o
Senhor possa, Pai, sobre a vida dessas jovens nessa noite, o Senhor Espírito Santo, Papai, está tirando toda a tristeza do coração, toda a mágoa. E neste momento, Senhor, o Seu Espírito Santo possa estar indo sobre o lar, sobre a família e os familiares, meu Deus. Pai, em nome de Jesus te pedimos, Pai, que o Senhor possa, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, tira toda a tristeza, toda a mágoa, meu Deus, meu Pai. Que a fruta do Seu Espírito Santo nessa noite, na Sua palavra, Pai, venha reinar sobre o coração, sobre a vida e sobre o lar desses jovens. Assim nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Ele será aquele que fará diferença sobre a terra. Eu determino, Pai, declaro sobre a vida dele que ele será, Pai querido, a diferença. Aonde ele põe as plantas dos pés, de da gravaça, da boca, da maçã, ó Espírito Santo. Faça dele o revido, o pregador da tua santa casa. Faça dele o profeta. Senhor, que através da vida dele, ele resgate vidas, resgate almas. Ó, Papai querido, que ele, através dele, Senhor, a família venha conhecer a tua santa palavra. Ó, Espírito Santo, faça total diferença. Ó, Espírito Santo, que ele venha ser boca do Senhor nesta terra. Ó, Papai querido, partilhando a tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, seja decretado que ele, Senhor, é teu filho, teu servo nesta noite, em nome do teu filho amado, Espírito Santo. Alcança, Senhor, e vais proferindo, ó Pai, a alma dele, selando com a promessa que é mais que vencedor. Em nome de Jesus, ó Pai, eu declaro, Senhor,